Olá, olá! Fala, gente! Alô, alô, passageiros do Trem das Lives, tudo bem com vocês? Mais um domingão aqui e hoje para falar de um assunto muito bacana, que é o esporte paralímpico. Esporte paralímpico brasileiro. A gente vai conversar com o Rafael Sena, que é supervisor de marketing do Comitê Paralímpico Brasileiro. Rafa, estou te chamando aqui. Entra com a... Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco no Trem das Lives desse domingo, 28 de março. Liberta, amigos todos. Vamos enfrentando aí. Boa Tudo bem, tarde, querido? Fernando. Tudo Tudo bem? bom? Tá me ouvindo Muito bem? Tá dando para obrigado. ouvir? Tá dando para ouvir. Muito obrigado por estar aqui conosco. O Rafael é um amigo de muitos anos. Eu vou chamar aqui uma pessoa também para fazer uma primeira pergunta para você. É uma surpresa para você. Por favor, Espera um pouquinho, tem uma pessoa aqui para conversar com a gente, fazer uma primeira pergunta para você, Rafa. manda bala. Olá! Professor, olha, eu juro que eu tento não chamar vocês de professores, mas é inevitável. Tudo bem, Claudinha, Cláudia? Tudo bom? muito obrigado, Cláudio, por aceitar esse momento. Deixa eu falar para os amigos. A Cláudia, eu e o Valdo conhecemos o Rafael numa situação bem diferente dessa. Ele foi nosso aluno e uma pessoa que de lá para cá se tornou um grande amigo, uma pessoa muito querida. E a gente quis fazer essa surpresa para você. E eu vou pedir a Cláudia, primeiro agradecer a Cláudia e pedir a Cláudia para começar o Trem das Lives de hoje, fazendo uma pergunta que ela deseja fazer para o Rafael. Bom, então o trem já está partindo, é isso? O Vamos trem já está embora. indo. Excelente, um grande prazer estar aqui com você, Rafa. Super saudades, uma Igualmente. delícia. Agradeço muito o Fernando e o Valdo por essa oportunidade de falar com você um pouquinho, né? Eu tenho uma pergunta assim super fácil para você, super tranquila. De uma maneira resumida, né? Conta para gente um pouquinho da sua trajetória profissional, do começo da carreira até chegar a Rio 2016. Vou tentar ser breve porque a gente só tem uma hora. Eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E sou super grato. Eu tenho mais tempo de carteira assinada do que de vida, de não carteira assinada, né? E, e, eu acabei trabalhando com muita coisa. Assim. Eu trabalhei de empresa de RH, trabalhei como tester de celular, de ficar dentro de um carro 12 horas testando celular. E foi graças, aí vou dar uma puxada de sardinha, foi graças, obviamente, à Unip que minha carreira realmente deu aquela deslanchada, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer faculdade, foi o momento que as portas para mim foram bem mais abertas, por assim dizer, né? Então, desde a Unip até para chegar onde eu estou hoje, eu passei por muita coisa legal. Então, eu fui trabalhar em empresas de automação, eu trabalhei em redação de site de balada, que é uma coisa muito legal. Eu fui trabalhar na Kawasaki do Brasil, eu trabalhei como designer, e aí, para encurtar, a minha carreira ela deslanchou assim, 100% quando eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, que era uma dúvida que eu tinha de como que era trabalhar com assessoria de imprensa, né? Eu trabalhei na redação, já tinha trabalhado com outras empresas, eu queria entender o fluxo da informação inteira, né? Então, eu saía, eu até já tinha conversado um pouco com o Fernando ainda, assim, eu saía quicando para lugares assim, como é que funciona isso? Deixa eu ir para lá para ver como é que é, para entender por que eu fico bravo com essas pessoas. E aí, aí acabei indo sem ainda. E aí, na assessoria, foi onde minha carreira realmente mudou. Assim, eu comecei a trabalhar muito mais com comunicação digital, mais forte, né, mais dedicado.
E foi graças a eu trabalhei com a Ambev na época, né? Eu era assessor digital da Ambev, numa época que o influenciador estava muito híbrido ainda, era muito no começo. E foi graças a esse trabalho que eu fiz com eles que a agência que eu trabalhava, que é a Empresa, ela tinha uma sede no Rio de Janeiro. Eu acabei indo para lá para começar a área de planejamento digital. Tive clientes incríveis lá, Unimed Rio, BNDES, e entre alguns outros, e alguns projetos muito grandes também. E, inclusive, eu fui no ano que os Jogos de Londres começaram. Eu lembro muito de estar assistindo a abertura de Londres do computador que eu estava trabalhando. E eu nem imaginava da Rio, eu nem lembrava da Rio 2016 nessa época. Eu estava no Rio, eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, né? Inclusive, eu fui super bem recepcionado pela galera de lá. Eu tenho uma prima maravilhosa que mora lá hoje, ela mora aqui também. Vou deixar um beijo para lá, ela aí também. E, e aí foi pela Impress que surgiu a oportunidade por um amigo que trabalhou comigo, que ele foi ingressar ao time da Rio 2016, e eu acabei indo porque ele ouviu uma entrevista de uma pessoa que queria um coordenador de social e a vaga não conseguia ser preenchida. E aí eu fiz as entrevistas, na época das entrevistas eu estava viajando, eu estava de férias, eu estava em Ushuaia, pegando menos 6 graus, porque eu já tinha pego 50 graus no Rio de Janeiro. E acabei fazendo algumas entrevistas por lá e, obviamente, depois eu acabei terminando o processo todo no Rio de Janeiro. E de lá foi incrível, assim, foram 3 anos de muita dedicação aos jogos, começar uma área do zero, né, porque a área de redes sociais ainda era muito pequena, só tinha uma estagiária na época. Aí depois, obviamente, a minha equipe expandiu muito, né, eu cheguei a ter 25 pessoas na minha equipe, e em 3 línguas diferentes, fazendo conteúdo para tudo que vocês imaginarem. A gente começou os stories, praticamente eles inauguraram na abertura dos jogos, então foi muito louco. De começar uma ferramenta sem tempo de teste, tipo assim, bota aí, vamos ver o que dá para fazer. E daí para frente foi muito legal. Assim, os 3 anos, parece que eu fiquei imerso numa bolha, né? Eu esqueci do mundo de fora, foram 3 anos de imersão muito pesada. Uma paixão muito grande, uma dedicação muito grande que eu tive pela Rio, e eu tenho essa paixão até hoje. Assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, ter essa experiência que ela é muito única para quem está lá, e tem muita gente que sabe, quem está lá principalmente entende muito o que eu estou falando. E graças à Rio eu consegui depois ingressar ao Comitê Paralímpico. Eu peguei uma paixão pelos Jogos Paralímpicos também, e hoje eu tô há 2 anos, quase 3 anos já. Eu entrei como coordenador de mídias sociais, né, com a menina hoje, que hoje ela é coordenadora, mas ela foi a minha estagiária lá na Rio 2016. Que legal. Tenho muito orgulho dela também, da Paty. Paty, que é uma das poucas lideranças assim, hoje que a gente tem lá no comitê, e além de tudo ela é cadeirante, cara, aprendi demais com ela, até ela aí, ó. Até para você entender um pouco mais desse mundo, né, porque a gente quem não tem uma deficiência não entende. E aí, recentemente, 6 meses atrás, mais ou menos, eu assumi a parte de supervisão de marketing. Eu trabalho junto com outros 2 times de marketing, uma galera muito boa também, que está lá há bastante tempo, e hoje eu estou cuidando mais da parte de licenciamento, né? Então a gente tem um projeto de licenciamento enorme aí, que vai nascer o ano que vem, e eu sou um dos responsáveis por isso. Que delícia! Parabéns. Tentei resumir, hein? Claudinha, eu agradeço muito. Fica com a gente, tá? Com e certeza. Muito obrigado, meu amor. Muitas saudades. Obrigado por você ter topado. Eu sei que hoje é um dia que está corrido para você. Muito agradecido. Mas eu vou ficar aqui assistindo enquanto eu posso. Um beijão, Rafa. Obrigado, obrigada, professora. Vamos nos falando tudo do prêmio. Pode deixar. Beijo. Tchau, meu amor. Tchau. Rafa, você me tira, Fernanda? Não sei sair daqui. Não, tem um xizinho aí. Tem um xizinho em cima. Pode deixar. Beijo. Beijo. Valeu. Rafa, só uma coisa. Quero agradecer a participação de todo mundo, em especial ao do meu querido Henrique Martins, da natação olímpica brasileira. Obrigado, Henrique. A gente falou hoje de manhã, você está aí, muito honrado em te ter aqui. E a todos os atletas e para-atletas que essa semana deram uma força danada para que esse programa se realizasse. Muito obrigado, gente. Vocês nos emocionam a cada momento.
Rafa, tem muitas pessoas que participam aqui do Trem das Lives. O Trem das Lives ele é aberto, né? Explica rapidinho, obrigado, Henrique. Explica rapidinho para a gente o que é um social media. Nossa, é difícil. A gente é tudo e não é nada, né? Na verdade, se a gente for pensar em social media, a gente tem que pensar como uma área, né? Não só um profissional. É a área que é responsável por toda a presença de marca, todo o branding enfim, das empresas dentro das redes sociais, né? É um trabalho que não é tão simples quanto as pessoas imaginam, não é só você entrar no Twitter e postar e achar que o meme funciona para qualquer um, não funciona desse jeito. É uma área que demanda muito planejamento, é uma área que demanda muito storytelling, porque você tem que saber muito contar a sua história ali para você não ser só mais uma marca lá dentro. E claro, assim, sempre focando muito no objetivo, o que você tem que pensar de forma mais macro, né? Não pode pensar que a área de social media anda sozinha, pelo contrário. Ela é a ponta de todas as áreas que você imaginar de comunicação, de marketing, de logística, de planejamento, enfim. E a pessoa de redes sociais, além de tudo, ela tem um risco muito grande, porque ela tem uma exposição muito grande à opinião direta das pessoas, né? É uma área que demanda um diálogo. Então, se você não consegue dialogar com as pessoas, eu recomendo que vocês nem tentem, porque é realmente muito difícil a gente fala muito não levar para o pessoal, mas eu acho que não tem ninguém que não leve para o pessoal as coisas, e quando alguém ofende o seu bebezinho, você fica puto. Mas é uma área assim, que é muito gostosa, você aprende muito, te traz muito insight, tem muito dado para você trabalhar, você entender melhor o seu público, entender muito melhor o comportamento desse público em relação ao consumo de informação que você tem, muito de credibilidade, é um termômetro incrível para a marca que está trabalhando. Enfim, tem muita coisa para fazer em rede social, e tem muita gente que fala, nem todo mundo tem que estar em rede social, eu discordo, porque assim, hoje a gente tem uma infinidade de redes sociais, né? Então, até quando a gente fala, mas o meu negócio é um B2B, não tem problema, cara, você tem lugar no B2B para falar também. Tem que saber se o seu público está lá, se ele consome isso. E é isso. Thaís Marcondes, meu amor, muito orgulho, sempre muito orgulho de vocês. Desde o dia que eu os conheci. Sabe, professor, que a Tatá foi a primeira pessoa que eu conversei na Unip, antes da Unip começar a ter as aulas. Ai, que legal. Thaís Marcondes é uma fofa. A definição melhor. É uma maravilhosa. Rafa, você chegou no Comitê Olímpico Brasileiro, você estava falando agora do History, né? Na época ninguém sabia para que funcionava aquilo. Essa foi a grande verdade. Eu achei um exagero, né? Eu falei, pô, mas é porque a gente não sabia lidar. Como é que foi a estruturação? Como é que foi a estruturação do Comitê Olímpico da Rio 2016? Você entrou na Rio 2016 3 anos antes. Tinha ninguém, era você e uma pessoa. Como é que foi essa estruturação? Ela foi rápida, difícil? Dá só uma palhinha para a gente. Claro, claro. Vamos lá. Então, só para a gente entender também assim, uma separação simples, tá, gente? Existem os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro, que cuidam dos atletas. Sim. Eu fazia parte do comitê organizador dos jogos, tá? Então, eu tinha uma relação boa com os dois órgãos, mas eu não era nenhum dos dois, né? Então, a gente era responsável pelo evento. Então, como foi essa estruturação? Quando eu entrei com uma equipe de comunicação que ela era muito enxuta, assim, tinha o pessoal do site, tinha a Lê, que era a gerente, e assim, eu sou imensamente grato pela oportunidade que ela me deu, né, de estar postado em mim. E na época eu tinha só uma estagiária que estava lá 15 dias, que hoje, assim, eu tenho muito orgulho também dela, que ela montou a própria empresa hoje, ela tem uma consultoria e tal, que nasceu desse trabalho. Então, assim, todo o trabalho que a gente começou a fazer lá, ele foi muito passo pequeno, mas ele começava a correr uma maratona conforme o tempo foi passando. Por quê? Porque a gente tem uma separação dos jogos que a gente chama de pre-games e games time. O pre-games é o quê? Tudo que acontece antes da tocha olímpica ser acesa. Então a gente tinha todo um trabalho a ser feito, uma linha de entrega a ser feita, um trabalho de audiência a ser feito. Por quê? Porque ainda os canais existiam, mas eles ainda estavam muito frios. Os jogos estavam muito longe ainda, tinha Copa do Mundo para acontecer, Londres fazia menos de um ano que tinha acontecido. Então, claro que assim, as próprias pesquisas que tinham no Rio de Janeiro já mostravam que o Carioca não queria ter jogos, porque realmente assim, dá trabalho, fecha a rua, é obra, é difícil. Para quem vive, geralmente tem essa negativa, né, na cidade que vai ser sede. Tanto que o Japão também teve esse problema agora, enfim.
Então, nosso trabalho era muito dentro dessa pesquisa. Assim, como é que a gente reverte isso? Como é que a gente traz o público para participar com a gente? Então, a gente tinha todo um trabalho de entrega que era feito, e eu vou falar para vocês assim, dos 3 anos que a gente ficou lá, praticamente 2 anos a gente foi uma equipe enxuta. Foi uma equipe que chegou assim, a 5, 6, 7 pessoas, e ela estourou a partir do momento que deu 100 dias para os jogos. Então foi um trabalho que assim, a gente precisou ter muito planejamento, muito diálogo com as áreas, uma integração muito grande que tinha que ser feita, porque a gente não era a gente dependia de insumo das outras áreas, por assim dizer. Então a gente fez participação de coisas muito grandiosas dos jogos e com uma equipe muito, muito curta, assim, de fazer cobertura de evento, o lançamento do mascote, que foi uma ação junto com a Ogilvy, que trabalhou com a gente, que foi surreal. Foram 5 dias antes do lançamento, começou o lançamento, com os mascotes visitando os pontos turísticos do Rio de Janeiro, a gente se desdobrando com 4 pessoas na equipe para acompanhar e fazer cobertura ao vivo. E nem tinha live ainda do que a gente está fazendo aqui hoje. Era tudo live tweet e vídeo no feed, né? Porque os stories não existiam ainda. E num momento de efervescência política, né? Demais. A gente até... em que os jogos entraram na ordem do dia, foram, de uma certa forma, politizados e tal. Muito. Isso aconteceu demais. Você estava falando agora que não ofenda meu bebê, mas ofenderam esse bebê pra caramba. Nossa, demais. A gente levava muito pro pessoal, gente. Você não xinguem as marcas. A gente se dói. Você falou da tocha olímpica, a gente viu a tocha olímpica partindo no Japão essa semana, é sempre um espetáculo muito emocionante, é muito bonito. Nesse ano, gente, especialmente por ser um ano que nós estamos aí enfrentando uma pandemia, há um valor a mais nessa passagem da tocha olímpica que, no fundo, deposita as nossas esperanças numa humanidade melhor e que siga em frente. Eu gostaria muito de te perguntar, você tem uma história, você afirma, e isso é uma coisa que eu não tinha pensado, que nunca houve uma tocha olímpica tão democrática quanto a tocha aqui no Brasil em 2016. Conta isso pra gente, por favor. Vamos lá, gente. Para quem não lembra, porque assim, a gente tem que lembrar que o brasileiro não tem um hábito tanto grande de assumir outros esportes além do futebol, é uma coisa que os jogos acho que trouxe uma mudança muito boa pra gente em relação a isso. E a gente já tinha passado, assim, o SOT, né, os Jogos de Inverno, tinha sido 2 anos antes dos nossos jogos. Eles fizeram umas coisas muito megalomaníacas para a tocha. E aí, obviamente, a equipe que era responsável pela tocha pensou em como é que a gente faz uma coisa que seja marcante. A história marcante foi 100 dias da tocha pelo Brasil. Então, ela foi acesa na Grécia, viajou de avião, foi para a Suíça, lá no Comitê Internacional, chegou no Brasil, e aí é uma coisa engraçada, você falou, professor, sobre presidente, né? A tocha começou com a Dilma e terminou no Temer. Foi a primeira vez nos jogos que 2 presidentes tiveram acesso, né? Isso foi uma coisa muito maluca, né? E essa cobertura foi muito legal, porque assim, eu tive que fazer algumas escolhas, obviamente, se eu podia estar lá com a tocha ou não. Eu optei por ficar com a equipe, porque era um trabalho muito grande. Eu vi que até algumas pessoas que participaram dessa cobertura estão aqui assistindo. O Thiago está aí com a gente. Obrigado, Thiago, parceiraço meu de muitos anos. Mas assim, foram 100 dias de cobertura, gente. A gente não parou de cobrir a tocha. Teve crise no meio da tocha, teve dor de cabeça, mas assim, foi uma tocha que ela fez uma volta pelo país, que ela mostrou de norte a sul mesmo. Assim, e assim, cidades muito pequenas, cidades com 10 mil habitantes, com 4 mil habitantes, recebendo a tocha com o coração muito quente, muito gostoso de ver. Então você pega, tem até, para quem quiser, tem o Flickr da Rio 2016, tem um álbum completo de tochas, vocês podem ir lá conferir-los, o acervo é totalmente gratuito para quem quiser acessar, flickr.com/Rio 2016. É mostrar um Brasil que o Brasil não conhece, é lembrar das pessoas, às vezes, das pessoas menos assistidas. Sim, nesse país. Eu me lembro de passagens da tocha nas regiões mais pobres, Vale do Jequitinhonha, Sertão Nordestino, e você falando agora volta a me emocionar com essa história. Ela foi, de fato, assim, a tocha ela traz o símbolo de que os jogos estão começando naquele país e para o mundo inteiro, então foi mostrado muito isso. Tanto que, assim, inclusive,
a gente vai falar sobre crise depois, em algum momento aí, né? Mas uma das maiores crises que a gente teve aconteceu durante a passagem da tocha. Então, e isso a menos de 100 dias dos jogos, 50 dias dos jogos, você não espera uma crise. Eu falo assim, a tocha foi uma operação que ficavam muitas pessoas enclausuradas no War Room, a gente ficava assim, com assessoria de imprensa, com jornalista, com conteúdo para o site e rede social, mais uma equipe enorme trabalhando com a tocha, andando 100 dias com a tocha. Então, um caminhão que era uma ilha de edição completa para poder mandar os vídeos em tempo real para a gente, assim. Era muito louco, mas ficou muito bem montado. Vocês geravam as imagens e vocês mandavam essas imagens para as televisões, para os sites, assim por diante. Vocês geravam? Sim, a gente fazia toda a gestão do conteúdo. Era uma operação feita por todos nós. Desculpa, claro, uma curiosidade. Não ia, as televisões não iam até a tocha? Sim. Assim, isso acontecia. De fato, a Globo, principalmente, que tinha o direito de transmissão, as TVs locais, né, as filiais dos principais canais, obviamente, eles apareciam, eles faziam a cobertura. Mas o highlight, o grosso da coisa, porque assim, a gente está falando de uma cobertura que começava às 8 da manhã e acabava às 11 da noite. Assim, não há TV que conseguiria fazer isso sem manter uma equipe cansada. Né? Não, até porque, vamos abrir aqui para os amigos, isso tem um custo. Enorme. E o custo não é baixo. Quer dizer, por isso, gente, quando falar em dinheiro investido em Olimpíada, existe uma parte do investimento que é factível, que a gente vê, são estádios e tal, mas uma outra parte do investimento a gente não vê. E está aí o Rafael. A gente quer receber a informação, mas acho que isso não custa. E isso custa, aliás, por falar em gestão de crise na Rio 2016. Chegou um ponto em que a única notícia que a gente via veiculada era da poluição da Baía de Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas, e mais nada. Como é que foi lidar com isso, Rafael? Foi difícil. Se tivesse que resumir numa palavra só. Foi muito maluco, assim, porque existe, né, durante os jogos foi falado que uma das coisas que foram colocadas dentro da proposta dos jogos serem recebidos no Rio, que tem uma cláusula de sustentabilidade, foi que a Baía de Guanabara, de fato, ela seria limpa. E assim, foi se vendo que não dava. E não dá até hoje. Assim, demanda muito tempo e a Baía vai levantar... até a Patrícia escreveu aí o trauma. É um dos maiores traumas que a gente tem, assim, porque... Tanto que assim, as competições aconteceram e as águas estavam ótimas. Por quê? Porque houve um tratamento para aquela região para mostrar que, de fato, assim, se conseguir limpar e fazer as coisas que fez, vai voltar a vida marinha. A gente tinha vídeo de golfinho, de cavalo marinho, coisa que não aparecia há 20 anos. Então, são coisas que acontecem. E aí, até, quando a gente conversou um pouco antes, eu até comentei com você, assim, a gente teve um momento que a gente teve o evento de vela, o evento teste de vela. Porra, foi um evento incrível, maravilhoso. Só que, 2 dias depois, apareceu um braço boiando na Baía de Guanabara. Então, o que você fala? Você fala, o que esse braço aí? Você fala, porra, ainda bem que foi um braço, né? Imagina se fosse tudo, né? É horrível. A gente leva na brincadeira, mas por dentro a gente estava louco com isso. E, inclusive, assim, para vocês, teve uma outra crise que eu acabei não comentando, mas até quando eu falei com a Patrícia, a gente trouxe isso à tona, que assim, durante a tocha, a gente teve um problema com a onça, que ela teve que ser abatida depois assim, tem uma foto icônica que é a tocha olímpica do lado, né, da Juma, né, que era uma onça criada em cativeiro, só que deu um problema no mesmo dia, assim, ela ficou muito agitada. Não foi logo em seguida, né, a foto aconteceu às 7h30 da manhã e a crise que aconteceu foi às 5 da tarde. Mas foi uma crise que, assim, a onça ela fugiu do cativeiro, porque ela teve um dia muito atípico, muito agitado. E o protocolo do Exército é assim, é abater, porque ela foi para cima de uma pessoa e entre salvar uma vida e a Juma foi isso. Só que assim, a gestão de crise para isso é muito grande, porque assim, a gente foi dormir e acordou com o Trade Topics mundial. Né? E claro, assim... Pode falar. Você me permite só uma observação? Por favor. É que ali,
poderia ter sido dado um tranquilizante, né? Sim, não, tem vários Foi um erro. assim. Não precisava nem porque, ter a Juma, né? Ela nem precisava estar lá. porque aí que está. As equipes de selva do Exército Brasileiro, muitas delas têm as onças como integrante dos pelotões e tudo, e a gente acha isso normal e bonito até. Sim. Querido, foi um desacerto, problemas acontecem, né? Agora, a questão é manter a frieza, cabeça no lugar, que é muito difícil. É muito difícil, porque assim, a gente está falando de um impacto, porque assim, todas as crises que a gente estava tendo até então, eram crises que a imprensa gerava essa crise e assim, eu digo, ela estourava na imprensa e caía e respingava em rede social. Era mais simples de você tratar de certa forma. Essa não, essa foi uma crise que nasceu em redes sociais. Né? Porque quando começou a noticiar e começaram a falar, a gente foi trend topic mundial, faltando 50 dias para os jogos. Assim, a credibilidade do comitê foi pro chão, e assim, teve um problema assim, o tamanho dos jogos, né? Tem que falar com o governo, tem que falar com o exército, entender o que aconteceu, para a gente poder soltar uma nota. A gente teve uma demora para soltar essa nota, obviamente, porque a gente teve que esperar o exército se posicionar primeiro, porque é um protocolo que a gente assinou que ia fazer. Assim, o protocolo do exército não foi um bom protocolo. E, gente, tudo que eu estou falando aqui é uma opinião minha, tá? Não é uma opinião das pessoas do jogo, é uma opinião do Rafael como profissional de comunicação. Assim, teve uma demora muito grande com essa primeira nota, uma nota que não pedia desculpa, que não ia rever o processo, foi uma nota falando foi feito o protocolo porque tinha que ser feito desse jeito. E a Rio teve que ir lá e falar, gente, olha só, desculpa. E aí tem uma coisa que assim, é o brilho no meio do caos. Que, assim, a nota que foi solta, como ela nasceu em redes sociais, eu e o meu time, a gente bateu muito o pé para essa nota você sair primeiro em redes sociais, porque já que é para repercutir, vamos deixar onde foi o maior caos que a gente teve. Depois a gente passa para a imprensa. Primeiro para redes, porque a crise estava estourando ali, né? E aí foi legal porque saiu no Jornal Nacional a nota com o print da página do Facebook. Então a gente perdeu muito fã e ganhou muito fã logo em seguida, porque a nossa nota foi uma nota boa. Foi uma nota assim, ó, aconteceu, desculpa, não vai acontecer de novo. E a gente se compromete a não ter mais nenhum animal silvestre. Veja bem, esse episódio, é bom deixar claro isso para o público, esse episódio não foi provocado nem pelo Comitê Olímpico, e o Exército tem os seus protocolos, certos ou errados, são do Exército. A gente lamenta o que aconteceu, mas isso fica como uma lição. Se você tem uma empresa, se você tem uma organização não governamental, se você tem alguma marca com expressividade, não é, social, peça desculpas. Eu não sei por que essa dificuldade de dizer, olha, pedimos desculpas, lamentamos, vamos apurar o que aconteceu, porque isso abaixa a temperatura da opinião pública, né? Mas não, olha, a dificuldade dos organismos em se retratarem, né? Essa pandemia está sendo um exemplo muito importante disso. Não morreu, não tem nada a ver com isso. Não, cara, diz que tem. Não é? Pelo menos não vai trazer nem vida de volta, nenhuma situação anterior de maior conforto, uma estabilidade, mas pelo menos vai dizer à opinião pública que tem alguém que está preocupado com isso e que de forma humilde vai buscar uma solução. Né? Você chegou a se aproximar dos atletas? Fez amigos? Sabe? Então, eu vou te falar que eu acabei ficando mais amigo dos atletas paralímpicos, né? Porque eu acabei tendo bem mais contato com eles. Inclusive, tem alguns atletas que, quando eu voltei a trabalhar com esporte paralímpico, no Comitê Paralímpico, lembraram de mim, a gente mantém uma amizade. Tem, por exemplo, a Verônica Hipólito, cara, uma mega medalhista, aí, uma menina que eu sou apaixonada, amigaça minha. E eu fiquei amigo dela em 2015, e em 2018 que eu fui voltar a ter contato com ela, e assim, parece que a gente nunca parou de se falar, sabe? Então tem ela,
o pessoal da natação, do atletismo, porque como você acompanha muito as competições, você acaba se aproximando muito. Mas naquela época foi muito legal. Assim, porque óbvio que assim, eu não fiquei amigo de muito atleta, mas eu vi muito atleta que eu jamais imaginei que eu ia ver na minha frente. Assim, eu sou muito fã de tênis, né? Então eu vi o Andy Murray, que é um dos caras que eu mais admiro do tênis. Eu vi ele assim, cara, questão de 3 metros de mim, me cumprimentando, falando comigo, Serena Williams, Djokovic. Assim, foi uma das coisas que eu fiquei assim, você tem que manter o lado profissional, mas por dentro sai grupo. Você tá assim, ai meu Deus do céu! Então essa experiência foi muito boa, foi muito legal. Assim, tanto que o meu respeito pelos atletas, de acompanhar treino, de acompanhar a dedicação deles, cresceu demais. Assim, eu tenho um relacionamento muito bom com o Kobe hoje, né? Então eu conheço muito time que está lá e alguns atletas também, e faz com que eu sempre queira muito bem deles, sempre torcer muito por eles, porque, cara, ser atleta no Brasil não é fácil, não é fácil. E essa galera que é atleta, eles merecem o triplo de admiração. Você tem uma frase que você vai me desculpar, mas eu gostaria de dizer. O Rafael diz o seguinte: Olimpíada, Paralimpíada, esporte, só se torna assunto quando o Brasil sobe no pódio. Só que o esporte é o dia todo. São pessoas que acordam aí 4 horas da manhã, sabe? Faça calor, faça frio, para treinar. Muitas vezes, a maioria talvez, sem menor apoio, sem coisa nenhuma, sabe? Então aí, mas quando sobe no pódio, ô Brasil! Não, peraí. O problema não é subir no pódio. Subir no pódio é o final de um trabalho. É o final de um trabalho. É o reconhecimento de um trabalho. E todo o trabalho anterior que esses meninos e meninas fazem. Ser atleta, acima de tudo, é um sacrifício atrás do outro. É não participar de festa de família. Olha, por isso que eu falo, vai ser atleta. Atleta é um ser muito especial. Muito. Eu não estou com essa camisa hoje só porque o assunto é esse. Eu estou com essa camisa por respeito a cada um dos nossos atletas olímpicos, paralímpicos, de hoje, de ontem e aqueles que virão. Querido, conta uma fofoca. Conta uma fofoca, um bastidorzinho, sem falar nome. Conta uma fofoquinha, que pode. Tá bom, vou contar uma fofoca, inclusive deixar um beijo para a Verônica, ela acabou de entrar aqui. Vê, você perdeu, acabei de falar de você. Depois você assiste um pouquinho para trás aí. Assim, fofoca de bastidor, coisas que aconteceram dos jogos, óbvio não ninguém diretamente da equipe, mas assim, teve causas nos jogos, assim, de um prédio, se não me engano foi da Suécia ou da Austrália, eu acho que foi da Suécia, que tiveram que interditar o prédio da Suécia na Vila dos Atletas, que é um lugar que é fechado só para os atletas, porque o encanamento inteiro entupiu de camisinha. A galera usou um prédio inteiro. Escuta, mas eles estavam praticando qual esporte? O de contato, né? Ah, o de contato? Não, porque, gente, uma coisa que vocês precisam saber, assim, a gente tem que levar em consideração. Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a gente está falando aí de 15 mil atletas, 10 mil olímpicos e 5 mil paralímpicos. É muita gente bonita, é muita gente com hormônio lá em cima, muita gente tensa. Só para vocês terem ideia, o número de camisinhas que foram distribuídas dentro da Vila dos Atletas foi de 400 mil camisinhas. Que aí você tem todos os casos, gente que de fato usou lá e, enfim, entupiu um prédio inteiro, quanto de gente de países que, assim, camisinha não existe lá, ou é muito cara, e gente que leva embora, mete mil camisinhas numa malha e leva embora. Assim, são realidades que a gente não sabe que acontece. E olha que maluquice que acontece. O Henrique está dizendo que tinha máquina de camisinha no refeitório da vila. Ô meninos, vocês não estão concentrados? É atleta mesmo. É atleta. É alto rendimento. Você chegou... É uma coisa que... Eu sou muito chorão. Nossa. Você também. Teve alguma vez que você estava lá cobrindo alguma coisa, precisava algum final e tal, precisava colocar um post
e a emoção falou Atrapalhou. mais alto. É. Claro, aconteceu muito, assim, professor. Eu digo até, tem uma coisa, só para dar uma contextualizada também para vocês saberem, tinha uma coisa muito legal dos jogos, que eram os jogos da inclusão, né? A gente falava muito sobre isso, né? Tem uma informação importante, tinha máquina de camiseta do centro de imprensa também. Fica a dica aí. Tem uma coisa legal que, assim, dentro do grupo, a gente tinha um gerente de diversidade, né? E ele tinha grupos de debate que eram muito bons. Então, PCD, raça, gênero e LGBT. Eu, como parte da comunicação, eu ia em todos os grupos para ouvir as pessoas e entender um pouco mais. E eu comecei a frequentar esses grupos em 2013, final de 2014, né? 2013 eu estava entrando lá. E esses 4 grupos, eles me ajudaram muito a eu me soltar emocionalmente melhor. Por quê? Porque eu ainda tinha muito aquela visão meio machista, tipo, homem não chora, não posso fazer isso, não posso demonstrar sentimento. Eu tinha um pouco disso, assim, ainda, por mais que eu era velado, ele estava lá. Depois que eu conheci esses grupos e você começa a ouvir as histórias deles, das mulheres, falando sobre gênero, do PCD, você acaba querendo estudar. Que eu fiquei conhecido entre os grupos, o menino que chora. Porque toda vez que eu tinha que dar um depoimento, eu chorava. E aí, durante os jogos, eu me joguei na emoção total. Assim, eu chorei todos os dias. Assim. Com a tocha, os 100 dias da tocha, eu chorava direto. E assim, para mim, o mais marcante de todos, teve 2 momentos que me pegaram muito. Assim. Um foi um dia que eu tive de folga, um dia que eu consegui pegar o meu ingresso e assistir. Que eu assisti a semifinal do futebol, que foi Brasil-Honduras, com o Brasil ganhando no Maracanã de 6-0. Eu chorei a cada gol. E assim, eu fui sozinho assistir, porque todo mundo tá trabalhando. Eu fui sozinho assistir, encontrei um grupo de corintiano lá, e eu sou corintiano, a gente se abraçou e ficou lá a tarde inteira. Também foi um dia que eu fui assistir o jogo do Brasil e Argentina no vôlei. E o Brasil deu um pau na Argentina, e eu fiquei emocionadíssimo de ver aquilo acontecendo. E quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol. Isso me emocionou demais. Assim, eu caí de joelhos dentro da sala e comecei a chorar, porque eu não acreditava que eu estava vendo aquilo acontecer. Tanto que, assim, quem fez os posts para mim não fui eu, foi outra pessoa, porque já viu que eu estava rendido, assim, não ia conseguir. O time era muito, muito safo com isso, né? E eu chorei muito. Eu te perguntei isso porque te conheço, sei que você é uma pessoa sensível. Não, mas eu queria dizer para as pessoas, né, que ser profissional não é deixar de se emocionar. Nunca. Sim, acho que é pelo contrário. Se a gente perder a humanidade, esse profissional que a gente imagina não vai servir de nada. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que vibrar. E, aliás, uma coisa que sempre me preocupa, como é que a gente mantém, no caso, a ideia das Paralimpíadas viva na mídia, nesse espaço, porque é um espaço muito grande, né? 4 anos entre uma Olimpíada ou Paralimpíada e outra. Como é que vocês fazem para manter essa chama acesa? Então, aí a gente vai entrar agora para falar um pouco mais do Comitê Paralímpico em si, né, que é onde eu estou trabalhando desde 2018. Assim, é um trabalho muito de formiguinha, porque a gente tem que levar uma premissa assim que foi que a frase que você falou, e é uma frase que eu faço isso, eu levo isso como parte do planejamento. Porque, assim, o brasileiro lembra do Brasil Paralímpico no pódio, né, quando a gente está ganhando medalha de ouro. Tanto que, assim, eu e a Patrícia, que hoje é a coordenadora lá, a gente fez uma cobertura de Lima do Parapanga que aconteceu em 2019, pô, a gente ganhou 308 medalhas, assim. Pô, foi incrível de engajamento. Só que 2 semanas depois já não tinha tanta gente falando sobre, entendeu? Por quê? Porque acabou aquele momento, aquela coisa. O que eu acho que falta, assim, claro, eu acho que falta muito espaço da mídia, a mídia começar a olhar um pouco mais do esporte paralímpico. Tem alguns canais em si, alguns jornais que eles são parceiros do CPB, eles ajudam bastante a gente. Sim. Mas falta o grande público mesmo, assim. Por exemplo, entre 4 anos. Gente, o atleta ele não treina só 4 anos e aí chega lá e faz uma competição. Tem um calendário extenso de competições que acontecem no Brasil. É pesado. Sim, é pesado o calendário. Demais. A gente está falando de 23 modalidades, fora uma de neve. Então, assim, a gente está falando de muitos mil atletas que treinam diariamente, assim.
E as competições acontecem no Brasil inteiro e internacionalmente, né? Então a gente tem, a cada 2 anos a gente tem os mundiais, então acontece o mundial de natação, mundial de atletismo, de halterofilismo, de tiro, de vôlei sentado, basquete, enfim, de todas as modalidades mesmo. Que são também para ranking, para qualificatório de jogos e tudo mais. Então, assim, o que falta mesmo é as pessoas começarem a mudar um pouco a percepção e começar a consumir um pouco mais esse conteúdo. O trabalho que a gente faz em redes sociais, e é uma coisa que eu acredito que o próprio gerente de comunicação do comitê fala muito, que assim, se a gente, o CPB, o Comitê Paralímpico, não gera notícia, ninguém fala. Então, assim, diariamente, se vocês entrarem no site do Comitê Paralímpico, cpb.org.br, se você entrar lá, todo dia tem matéria. Todo dia tem alguma coisa sobre o esporte paralímpico. Todo dia tem matéria falando do treino do atleta, falando de calendário de competição. Assim, tem tudo lá, tudo. A gente é a melhor fonte de informação possível. E é uma coisa muito legal também, professor, que a gente tomou uma posição a partir de 2018, quando eu assumi o cargo, que posteriormente é o que a Patrícia faz hoje, a gente começar, a gente é o dono do conteúdo. Então, o pior lado é ser dono do conteúdo. Então a gente já tem o conteúdo. A gente começou a fazer transmissão. Assim, para não ficar dependendo de Sport TV e tudo mais, a gente passou a transmitir as competições. Então, assim, a gente transmitiu etapa internacional de atletismo e natação, a gente transmitiu as nacionais, a gente transmitiu as competições escolares. Assim, a gente passou, se você entrar no Facebook do comitê, tem as competições lá, tem 4, 5 horas de conteúdo. Assim, é um conteúdo que está disponível. E a gente tenta fazer o máximo de barulho possível. Tem que lembrar que o comitê é uma ONG também, ele é terceiro setor, a gente não tem dinheiro privado só de patrocínio, de fato, e lei de incentivo. Assim, a gente faz com que dá, e, sinceramente, não só para o doutor, assim, a gente faz muito bem feito, inclusive, assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele é referência de comunicação no mundo, dentro do mundo paralímpico, né? Então, assim, o IPC, que é o Comitê Internacional, ele puxa muito da gente, assim como a gente também puxa muito deles, mas as iniciativas, a gente faz isso e as pessoas se sentem incentivadas a fazer também, porque começa a gerar resultado. O Henrique está lembrando aqui que é referência mundial de planejamento e resultado. Então, vamos tocar nesse assunto. Quantas pessoas trabalham regularmente no Comitê Paralímpico Brasileiro? Olha, hoje, inclusive com a pandemia, a gente tem mais de 300 profissionais fora atleta, tá? A gente não está contando com atleta. Desculpe, prestem bem atenção. São mais de 300 pessoas, 300 profissionais trabalhando regularmente. 2, nós temos o 4º maior centro de treinamento do mundo que funciona aqui em São Paulo, não é isso? Sim. Não é isso, Rafa? Isso, além da Imigrantes, do lado do... Aqui... Pode falar. Não, é você. Então, fica, para quem conhece ali no Jabaquara, fica a 2 km do metrô. Tem até, inclusive, nasceu uma linha de ônibus exclusiva para levar as pessoas para lá. Inclusive, essa linha de ônibus ela é uma das poucas linhas de São Paulo que ela é uma van adaptada para mais de 2 cadeiras, porque geralmente o ônibus e van só tem 2 cadeiras. Essa não, essa cabe 4 cadeiras e ela faz circular, né? Ela faz a comitê, Querido, São Paulo Expo. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sempre falei isso. No Brasil, quando o atleta ganha uma medalha, ela vale por 10. Uma medalha de um brasileiro, qualquer uma, vale por 10. Pensem nisso. Esforço, às vezes falta de apoio, aquela coisa toda. Só que o Comitê Paralímpico, ele dá um show de profissionalismo. Rafa, tem patrocinadores regulares, eu queria que você citasse. É importante citar esses patrocinadores regulares, do Comitê Paralímpico. Dos maiores que a gente tem hoje, a gente tem a Caixa, já está com a gente me fugiu a quantidade de anos, mas passa dos 15, tá? Então é muito tempo de Caixa Econômica, né, que tá com o movimento paralímpico. A Toyota está com a gente, a Ajinomoto está com a gente, a Braskem, que cuida só, eles patrocinam uma modalidade, eles patrocinam o para-atletismo, né, o atletismo paralímpico. E, assim, dos maiores são esses, tem alguns outros menores que, enfim, e agora fugiu a cabeça, mas os maiores são os que eu mais falo. A Cláudia Bowman está perguntando que, infelizmente, houve um decréscimo das contribuições a esporte, a arte. Vocês sentiram isso ou não? Sim.
Cintia. Sim. Sim. Tanto que a gente, Claudinho, até para renegociar patrocínio, a gente está tendo que se virar. Mas, assim, tá tudo certo, todas as propostas que foram feitas já foram aceitas. Mas também, assim, a gente entende também um decréscimo, principalmente não só por lei de incentivo, mas por patrocínio, por quê? Porque a gente está falando de um momento que faz um ano que a gente não tem competição. Assim, a contrapartida que a gente tem, ela virou totalmente digital. Tipo, ótimo, que bom. Mas ainda não é a mesma coisa. Ainda não é uma presença que a gente tem, por exemplo, quando aparece o esporte no Sport TV, ou quando a gente tem a competição acontecendo, a gente faz uma live, que a audiência é bem maior. Assim, a gente está, com o cenário que tem hoje, não é o melhor cenário, mas também, assim, que bom que a gente está conseguindo se virar. A gente tem, sendo muito sincero, a gente tem uma gestão muito boa, tá? Comitê Olímpico e o Paralímpico, a gente tem, são dois timaços que trabalham ali, porque tem que se virar com o que tem, e os dois fazem isso muito bem. Rafa, eu só quero dizer aos amigos, por favor, curtam a página do Comitê Paralímpico, curtam a página do Comitê Olímpico. Eu entrei no Comitê Paralímpico essa semana e um vídeo tão fofo da Daiane Silva, nossa atleta paralímpica da natação, que ela estava ensinando como um amputado pode amarrar o tênis. E aí eu fui tentar fazer o que ela estava ensinando. Daiane, eu ainda não consegui, mas quando eu conseguir, eu vou te mandar um vídeo através do Rafa. Um beijo para você, um beijo para essa meninada fantástica do atletismo, do Comitê Paralímpico e do Comitê Olímpico, aos atletas brasileiros que a gente ama de paixão. Então, deixa eu puxar uma sardinha, só aproveitar, professor. Puxa a sardinha! Então, porque assim, gente, a atual coordenadora de mídias sociais, como eu falei, ela foi minha estagiária na Rio 2016, né? E hoje ela assumiu o meu cargo para eu poder também crescer. Eu acho que é o tipo de liderança que eu acredito que tem que ser feita, para botar alguém no meu lugar para poder subir. E esse conteúdo é um dos conteúdos que essa nova safra de conteúdos que a Paty está fazendo está trazendo agora. E, assim, é um conteúdo que assim, viralizou num nível que eu fiquei impressionado. E é um conteúdo bom. Então, por quê? Porque a gente tem que começar a desmistificar um pouco essa coisa. A gente tem que começar a tirar essa visão que o brasileiro tem, que o PCD ele é coitado, que ele está em uma condição que ele precisa de ajuda. Não é assim, gente. O PCD ele só é uma pessoa como qualquer outra. A gente tem que começar a tirar essa visão ruim que a gente tem. Eu sei que a gente é impactado por pessoas com deficiência em situações graves, situações ruins. Mas a gente tem que lembrar que, assim, cara, tem muita gente aí que tem deficiência e, cara, eles levam a vida tranquila. Não é só causa e desespero. Eles são muito bons e eles se adaptam. Você me desculpe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela é cadeirante. E eu disse, olha, você me desculpe, mas o mundo do trabalho hoje é sentado. Até na lavoura. As máquinas que estão numa lavoura, você dirige a longa distância com joystick, não tem ninguém lá dentro. Então, não tem mais sentido a gente falar num mundo que não absorva pessoas, porque grande parte do trabalho da gente, hoje a gente está tendo trabalho remoto. Sim. Então, por favor, se você tem uma empresa, pense nas pessoas com deficiência, porque às vezes ser amputado, isso não quer dizer nada, a inteligência está lá, o coração está lá, a dedicação está lá. O que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? Todos nós somos os mesmos. Tem que ser assim. Vou até aproveitar o gancho, professor. É importante que todo mundo que estiver ouvindo aqui tente levar essa mensagem para frente, que assim, existe cota para PCD e tem muita empresa, sendo muito sincero, gente, tem muita empresa que contrata para deixar a pessoa em casa. Assim, ela assina a carteira da pessoa para ela não trabalhar, mas para poder ela ter a cota batida. Que é um absurdo. O CPB tem uma coisa muito legal, que dessas 300 pessoas que trabalham, hoje deve estar entre 26 e 28 pessoas que trabalham lá, são pessoas com deficiência, são pessoas deficientes ativas pra cacete, assim, trabalham pra caralho. Assim, são pessoas extremamente inteligentes, pessoas que, inclusive, assim, que elas têm vivência, elas têm experiências que eu não tenho, e elas me trazem uma percepção, um olhar que, cara, abre muita porta, inclusive, para você ser um planejamento criativo.
Assim, tem que ouvir, inclusive só para... Pode falar. Não, o presidente do Comitê Paralímpico é cego. É um advogado. E já foi medalhista paralímpico do futebol de cego. Já foi medalha. Ex-atleta. E o vice-presidente também. O vice-presidente, ele é um multimedalhista do atletismo que ele decidiu se aposentar para poder virar vice-presidente. Ele concorreu e ganhou. Assim, Por isso, é legal a gente começar a mudar essa percepção, porque, cara, a gente perde muito em suma, assim. Eu volto a dizer, uma das preocupações, eu vou abrir para os amigos. Nós estamos trazendo o Rafael, primeiro, porque é um profissional fantástico. Eu acho que a própria entrevista diz isso. 2, uma das preocupações do Treino das Lives é a inclusão. Sim. Não podemos mais fechar os olhos para a questão da inclusão. Nós não podemos mais ter um país que renega seus filhos por causa disso ou por causa daquilo. Nós podemos fazer inclusão de várias formas, mas a gente prefere que as pessoas entendam, não só que ela é necessária, mas ela é inteligente e ela é humana. Nós precisamos de humanidade nessa história. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Audiência dos Jogos Paralímpicos. Então você percebe como as pessoas estão sendo seduzidas pelo esporte paralímpico em todo o mundo. Nos últimos 12 anos, 127% a mais, né, de pessoas ao redor do globo assistindo os Jogos Paralímpicos. Isso significou, na última Paralimpíada, 3,8 bilhões de espectadores. Eu vou repetir. Os Jogos Paralímpicos foram assistidos, Rio 2016, por 3,8 bilhões de pessoas ao longo do mundo, dados obtidos no site do Comitê Paralímpico. Rafa, explica para a gente essa ampliação de público. Então, acho que assim, isso eu vivenciei e tudo mais, assim, acho que a grande mudança que a gente teve de percepção dos jogos, ela veio muito com Londres. Porque Londres foi uma virada de mesa para o movimento paralímpico. Eu acho que para o olímpico também, mas acho que para o paralímpico mais. Que foi assim, as pessoas começaram de fato a consumir os Jogos Paralímpicos, entender que os esportes não é medalha de honra ao mérito, não, é pegado, é competitivo, é bom, é emocionante de assistir. E Londres fez esse trabalho muito bem feito, que a Rio veio no embalo para fazer junto. Por quê? Porque, e uma coisa que é muito legal de pensar é que, assim, os Jogos Paralímpicos, na Rio, para poder falar com propriedade, assim, os ingressos custavam bem menos. Então, para você ter acesso e assistir, era muito mais fácil do que você assistir no Olímpico. Assim, os jogos, eles são importantes para isso, assim, para você poder ir acompanhar de perto, não só assistir pela TV. Aí tinha ingresso na Rio 2016 custando R$1. Para você assistir, desculpa, 10 reais. Custava R$10 para você assistir. E assim, R$10 para você assistir uma competição profissional de uma modalidade que você nunca viu, numa estrutura, assim, é uma experiência de usuário que você não faz ideia, por 10 conto, cara. 10 conto. Não dá nem para comprar um McDonald's com 10 conto hoje. Não. E essa mudança, ela foi muito importante para a gente e vai ser muito importante para Tóquio, porque, por exemplo, Tóquio ele não é uma cidade que é acessível. Eles passaram a ter isso como meta de deixar a cidade mais acessível, porque agora não mais, obviamente, porque teve muitas mudanças com a pandemia, mas de receber pessoas com deficiência e dar estrutura para elas. Assim, Tóquio teve que fazer essa mudança, foi muito legal. Assim, a gente viu também a seleção de futebol de cego, de 5, de Tóquio, de Japão, veio treinar com a gente aqui em São Paulo, 1 ano e meio atrás. Assim, você vê que eles estão se esforçando muito. Eu acho que o jogo de Tóquio, por mais que tenha todo esse problema que a gente está tendo de pandemia, ele vai ser muito bom para o movimento paralímpico, assim como Paris vai ser, assim como Londres vai ser. A gente tem que, quanto mais visibilidade a gente tiver, melhor para o movimento paralímpico, mais reconhecimento dos atletas vão ter. E é importante que eles tenham, porque isso motiva demais os atletas. A gente vê atleta hoje virando influenciador e até a dedicação de treino, tudo é outra pegada. Quando eles se sentem muito abraçados, funciona. Eu quero... A Simone Gonzalez falou que o trem
sempre prima pela inclusão. É uma verdade, Simone. E nós vamos continuar fazendo isso. Só para quem não sabe, os Jogos, a primeira participação brasileira em Paralimpíada foi em 1972, na cidade de Heidelberg, Alemanha. De lá para cá, nós temos como principais medalhistas do 1º ao 5º lugar o nosso querido nadador Daniel Dias, que é um fofo, um menino simpático, André Brasil, que é outro menino lindo, maravilhoso, veio aqui no Trem das Lives essa semana, o Clodoaldo Silva também, da natação, a Adria Rocha do atletismo, e o Decano, acho que o maior inspirador dessa coisa toda, um dos maiores inspiradores, o Luiz Cláudio Pereira, de jogo de arremesso. De arremesso, um cara maravilhoso, a todos vocês e a todos os atletas, um grande obrigado, Rafa. Nós estamos no final passa muito rápido, tem. Eu só queria pedir para você rapidamente. Existe um projeto que é maravilhoso, chamado Paralimpíadas Escolares. Em 1 minuto, resume para a gente o que é essa iniciativa maravilhosa. Vamos lá, gente. A Paralimpíadas Escolares é um evento que estava acontecendo em São Paulo, né, no nosso CT, que ele junta crianças em idade escolar, e é o maior evento de crianças, PCDs e idade escolar, para competir em 11 modalidades. Então a gente está falando de... A competição acontece dos estados, né, que são os melhores do estado para competir. Na última edição que a gente teve, em 2019, a gente teve 1.200 crianças participando. 1.200 crianças praticando as modalidades paralímpicas. Então, assim, é um puta evento bom, é um puta evento que você sai muito atleta dali, sai muito atleta medalhista dali, que sai dos nossos programas de incentivo. Para quem não sabe, o CPB tem a Escolinha Paralímpica também, que recebe crianças de 8 a 17 anos, que elas treinam, e esse começo, né, esse celeiro de atleta que a gente faz, tanto por uma questão de inclusão mesmo, das crianças se identificarem, porque você vê uma situação muito louca, assim, de crianças que são lá do Nordeste, eles falam, porra, eu quase não vejo pessoas com deficiência. Chega em São Paulo, tem 1.200 crianças. Eles ficam enlouquecidos, assim, é um caos, é uma festa para eles. Assim, um dos eventos mais bonitos que a gente tem. Inclusive, assim, em 2019, a gente conseguiu transmitir 4 competições deles. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E a recepção do público foi muito boa. Por quê? Porque, cara, você via as crianças dando sangue para poder fazer. E, assim, é muito gostoso. Assim, a gente tem atleta que está saindo daí. Né? Os futuros Daniel Dias, Clodoaldo, vão sair daí. 1 minuto, pronto. Gente, toda a informação tem no site do CPB, tá? Toda a informação tem no site do CPB. Amigos, o Rafael deu uma aula para a gente essa semana e nós vimos o tamanho da desinformação que nós temos a respeito das Paralimpíadas, dos atletas paralímpicos. Eu fiquei muito feliz em ter essa aula e vou fazer aqui ao vivo um convite a você. Após as Paralimpíadas, eu gostaria que você voltasse e trouxesse alguns dos nossos atletas para conversar conosco. Se você topar, eu vou ficar muito feliz, porque nós queremos abrir espaço para todo mundo. Curtam, por favor, a página das Paralimpíadas, do Comitê Organizador Paralímpico Brasileiro, por favor. Eu acho que a gente pode ajudar. E não esqueçam, o trenzinho agora está no YouTube e, por favor, nos ajudem a caminhar com o trem lá no YouTube. Rafael Sena, dizem, e é uma verdade, que os alunos sempre superam os mestres. Afinal, os alunos começam onde os mestres terminam. Tenha a certeza de que você é prova viva de que os alunos superam os mestres. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe e que abençoe todos os nossos atletas. Uma boa semana e nós ficamos por aqui emocionados. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.